Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade e esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje a gente vai trazer a segunda parte desse episódio lindo que eu gravei com as mulheres da Academia Galáctica, com a Ana e com a Rafa, e a gente vai continuar a nossa conversa sobre desenho humano, porque é um assunto lindo, extenso e merece toda a nossa atenção. E eu espero que agora, né, se você veio do episódio passado, que você já tenha feito o teu mapa, já tenha feito seu teste, já tenha descoberto qual é o teu perfil, já tenha se familiarizado um pouquinho no assunto, porque agora a gente vai trazer um pouco mais sobre os tipos. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Se vocês quiserem conhecer a Rafa e a Ana, elas já se apresentaram no primeiro episódio, pra gente poder ser mais flecha aqui. Mas vamos então entrar direto no assunto e falar sobre os tipos e descobrir aí quais são as sincronicidades que as pessoas vão acessar. E depois eu quero saber também tudo o que vocês acharam e se vocês se identificaram com seus tipos, como é que foi aí esse rolê pra vocês. Os tipos áuricos, para mim, a minha visão sobre eles é como se fosse assim, estamos todos em uma teia energética, onde essa teia ela tem um funcionamento mecânico. E esse funcionamento mecânico ele é interdependente, ou seja, o desenho humano ele traz o como essa teia energética é dividida através das pessoas. Por isso que ela é a parte principal e crucial de ser identificada, né? Como eu expliquei na sua leitura, Aline, o desenho humano ele funciona em hierarquia. Então, para eu acessar os meus fluxos íntimos, eu tenho que me identificar com o meu tipo áurico, perceber como que eu estou fluindo nele e seguir o restante, né, que a gente vai falar mais para frente. Então, os tipos eles se subdividem entre como que a energia ela pode gerar, manifestar, projetar e refletir. Que é como se a humanidade ela está passando por uma transição e existe um funcionamento energético em conjunto. Se cada um realmente estiver operando de forma benéfica para si, essa teia ela está se interconectando e a mutação está acontecendo em harmonia. Então eu queria trazer essa visão para a Ana entrar nos tipos, porque eu acho que dá uma síntese assim muito, muito legal de entendimento. Maravilhoso. Maravilhoso, eu amei essa explicação. É exatamente isso. O que você falou da energia, né? A energia, ela se manifesta, ela é gerada, ela pode ser projetada e refletida. Então, se a gente fosse pensar numa história, assim, dos tipos construindo algo juntos, que no caso é o que a gente está fazendo o tempo todo aqui, né? Construindo essa realidade, os manifestadores, eles estão aqui para ancorar novas energias. Eles são os que trazem o novo, a inovação, que criam, que fazem esse parto, que rompem o tecido da Matrix para ancorar uma nova energia. Então, eles são os pioneiros. O Ra, que foi quem recebeu o sistema, era um manifestador. Ele já faleceu. Então, ele fez esse papel de trazer para o mundo uma coisa nova. Os manifestadores criam, eles inovam, eles ancoram uma nova energia. Os geradores, eles respondem aquilo que está aqui através da energia, através do centro sacral deles, e usam essa energia vital a partir do centro sacral para construir, para colocar mais energia, para colocar lenha na fogueira, para dar mais força para essa roda girar. Então, o manifestador ele traz o impacto inicial. O gerador ele dá a continuidade do movimento. O projetor ele vem para otimizar e aperfeiçoar a roda que já está andando. Então, ele pega essa energia que já está em movimento e ele vai fazendo pequenos ajustes, ele vai direcionando, ele vai refinando para que esse motor seja mais eficiente. Eu posso fazer a mesma coisa gastando menos energia. Esse é o papel do projetor. E o refletor, ele está aqui para, no final desse processo, dar um feedback para todo mundo de como que as coisas estão saindo. Ele é o espelho, ele é o barômetro da humanidade. E a gente está nessa dança entre os 4 tipos, constantemente, criando, gerando, projetando e refletindo. E tem o gerador manifestante também, né? Como é que é esse match aí? Sim, o gerador manifestante, ele é um tipo de gerador. Só que ele tem uma característica, em termos mecânicos do desenho humano, que
torna ele singular, que é ter um centro motor conectado à garganta, que é o que define um manifestador. Então, por isso o nome gerador manifestante. Para todos os efeitos e propósitos, gerador manifestante é gerador. Né, os tipos áuricos clássicos são só esses 4. Mas o gerador manifestante, como até em termos de porcentagem existem muitas pessoas, e existem algumas diferenças no funcionamento dessa mecânica, muitas vezes é colocado como um 5º tipo. No site da academia você vai ver se você é gerador manifestante ou somente gerador. A maior diferença do gerador manifestante é a questão da multipotencialidade. Então, o gerador manifestante ele tem diversos interesses e, no geral, ele está aqui para conectar esses diversos pontos também, criar algo novo a partir dos diversos interesses. O gerador manifestante também, muitas vezes, ele tem uma trajetória de saltos quânticos, ele pula etapas e depois ele volta para refazer ali alguns passos que ele perdeu, né? Tem uma trajetória que não é muito linear. Então, essa questão da multipotencialidade, que muitas vezes até é diagnosticada como TDAH, às vezes de forma correta, às vezes de forma errônea, por uma incompreensão simplesmente de como a energia dessa pessoa funciona, né? Às vezes a gente vê diagnósticos precipitados acontecendo. O gerador manifestante, ele tem essa característica de ser uma pessoa bem enérgica, não necessariamente no sentido de ser uma pessoa que você vê ela agitada, pode ser, mas eu observo, principalmente nas mulheres geradores manifestantes, elas são calmas por fora, mas dentro tá uma pipoca estourando. É tipo uma pipoqueira, assim. A mente vai para um lado, vai para o outro, né? É uma coisa doida, assim. Então, é uma energia, um impulso de manifestação, só que esse impulso, ele é sobreposto pela energia sacral. O gerador manifestante, ele também funciona em resposta. Ele não tá aqui para manifestar e ancorar novas coisas como o gerador. Ele tá aqui para dançar com a vida e responder como o gerador. Mas ele vai fazer isso de uma forma mais pulando etapas e conectando coisas diferentes. Mais rápida, é. Ah, entendi. E vocês falaram ontem, né? A Rafa falou que os geradores são 70%, acho, da sociedade. Uhum. E aí a gente estava falando, inclusive, sobre como a gente tá desconectado e como isso tá ferrando o rolê da galera. Vamos, time, né? Tipo... Porque é um desafio ser um gerador, vou te falar. Porque numa sociedade que tá sempre fazendo você olhar para o objetivo e para fora, você olhar para dentro e honrar você e se satisfazer e saber que quando você cuida de você, você tá cuidando do mundo. E aí, uma pausa, né? Se você é ouvinte do Tudo é Cura, eu tenho falado isso há 20 e tantos episódios. Quanto a gente precisa cuidar da gente para que o mundo inteiro se reorganize também ao nosso redor e a gente até, acredito que gere essa energia para as pessoas continuarem, né? Então vamos lá, geradores, vamos se amar aí, vamos se valorizar, olhar para dentro, se conhecer e trazer essa energia pro universo, né? Explica um pouquinho, assim, como é que é? O papel de cada tipo? Acho que seria interessante. Eu queria só dar um adendo antes da Ana exemplificar isso pra gente, que é assim, os geradores, os manifestadores, os projetores, eles estão todos falando sobre polaridades e sobre valores morais. Então, pensa que a gente está numa sociedade moral, que a gente vive através do certo e do errado. E tudo isso é essa visão dual que tem no meu cérebro e essas polaridades que existem dentro de mim. Então, a polaridade masculina que me coloca em movimento e a polaridade feminina que me faz sentir, intuir. Então, os tipos, eles mostram uma dança das polaridades. E a desconexão nossa com esses tipos mostra também o quanto a gente está ainda pautando a nossa vida pela moral que foi construída, pelo que a gente acha certo e pelo que a gente acha errado. Então, eu acredito que essa desconexão de maior parte da população é totalmente natural por conta disso. E também a moral, né, da nossa sociedade atual não vai falar para você, 70% da população, façam o que vocês querem fazer. Vai falar assim, façam o que vocês precisam fazer para chegar onde vocês querem. Exatamente. Então, é uma perspectiva. Isso que eu estou trazendo é uma visão que eu estou engrandecendo a minha visão através de honrar o meu papel de projetora, de conseguir ver os dois lados de cima e ver que tudo está correto, tudo é uma verdade, né? Mas para eu mudar essa perspectiva e perceber que eu tenho que me satisfazer, como a gente conversou na sua leitura,
o quanto isso é crucial e o quanto você percebeu que você já estava verbalizando, fazendo isso de forma totalmente intuitiva. No mundo de hoje é como se a gente estivesse falando de uma utopia. Total. Né? Esse é o desafio. Esse é o desafio de olhar para a economia, olhar para a dificuldade que a gente vive hoje no social e falar assim, não, eu só preciso me satisfazer que vai dar tudo certo para mim. Então, voltando para o nosso antigo episódio, nosso primeiro episódio, não é sobre a gente se render como uma criança e esperar que o universo venha resolver os nossos problemas, e sim que a gente se abra, talvez, para ter uma perspectiva diferente, para questionar tudo que a gente acha que tem bom senso. Sim. Né? Será que eu me nutrir, eu me satisfazer durante o meu dia, tirar um dia ali para mim, e não agir só mediante onde eu quero chegar, o resultado que eu quero ter, será que essa mudança de perspectiva não vai fazer alguma diferença na minha vida? E aí chega o desenho humano para você, falando assim, eu acredito, né, eu guiando você, eu acredito que sim, vai fazer, mas prova por você. Sim, Depois total. me manda uma mensagem e me conta, mas prova e sente. Porque é uma utopia, né? Você pensar que você precisa olhar pra dentro e seguir a sua intuição num mundo que tá te gritando um monte de coisa pra fazer e te colocando um relógio, né? Tipo, um relógio pra tudo, né? E o que eu sinto, assim, te ouvindo também, é da gente entender quando a gente fala, por exemplo, o universo como pode melhorar, alguma coisa, isso é real. É realmente assim, se eu entender que da forma como eu tô fazendo não tá funcionando pra mim, e não tá, a gente tem um índice muito grande de pessoas com questões, né, de ansiedade, de depressão, burnout. Então, tipo, cara, não tá funcionando. Do jeito que viemos fazendo até hoje, não tá funcionando. Então, a gente precisa realmente se abrir para uma nova forma, uma nova maneira. E entender também que tudo que está sendo dito agora pra gente é reflexo do passado. É um efeito de causas que a gente criou lá atrás, numa sociedade que foi pautada no medo e não no amor. E por isso a gente fez todas essas escolhas e chegamos aqui, se a gente for tirar uma foto, um retrato agora, numa sociedade teoricamente doente, né? Porque ninguém tá se ouvindo. Então é realmente necessário a gente fazer as pazes com o daqui pra frente. Beleza, se eu olhar agora, não tô vivendo o que eu queria estar vivendo, não tô me sentindo bem, então deixa eu respirar fundo e me abrir, como a Ana falou também, né? Para uma nova possibilidade. Deixa eu tentar então fazer diferente e ver o que vai acontecer. Se eu me render assim, vou tirar um mês de férias de mim mesma, de tudo que eu acredito sobre mim e me render ao que realmente eu tô sentindo, ao que realmente meu corpo tá me dizendo. Como que seria, né? Já seria uma mudança bem grande. E assim, antes da gente começar a falar sobre os tipos, eu queria perguntar, tem alguma correlação de tipos com signos ou elementos assim? Tem mais geradores do tipo água, né? Sei lá, dos signos de água, ou não? Então, não faz diferença. Essa é uma pesquisa interessante, viu, de fazer. Eu tô assim, low-key nessa observação, mas não, porque são muitos fatores ali que vão alterar o teu desenho, então fica difícil, eu teria que ter um computador para fazer essa estatística. Não, eu pensei assim se tinha, mas eu acho que talvez realmente não tenha. Meu filho é escorpião e é projetor também. Essa é uma coisa que eu já observei também, né? De ter muitas projetoras que são signo solar de terra e água, muitas projetoras com sol na casa 10, mas são todos palpites, assim, só de observação, teria realmente que ter um computador com muitos dados para computar ali e conseguir te dar uma resposta matematicamente correta, né? Mas é interessante fazer essa análise conjunta, porque muitas vezes a briga, entre aspas, né, que você tem com o seu mapa astral, como a gente estava falando no episódio anterior, ela é amenizada quando você entende o teu desenho humano. E aí essas duas linguagens coexistem dentro de você, né? Porque o desenho humano, ele inclui também a astrologia. Então você começa a fazer ainda mais mitigação e refinamento, né, desse teu mapeamento, não só astral, mas também energético. E isso é bem, bem interessante. Tem duas palavras que eu gosto de usar para isso, como e onde. O desenho humano traz o como e a astrologia mostra onde. Acho legal essa observação, porque eu fiz as fases assim. E lembrando também que o desenho humano te dá 2 mapas astrais. Então é como se você tivesse um mapa astral para um hemisfério
direito e o outro mapa astral para o hemisfério esquerdo, e eles são distintos. A união desses dois mapas tornam a totalidade do seu ser. O seu mapa astral, ele está olhando para a sua persona, para o seu ego, para a pessoa que a Aline, a Ana, a Rafaela, que mora aqui, que tem essa idade, é filha do fulano, enfim. O mapa astral, ele olha esse lado do ser, que é o ser que vive, é o ser que se movimenta. E o desenho humano, ele pega o outro mapa astral e une essas duas coisas, e aí vira um ser, que é espírito e corpo. Daí isso une. Vou chegar lá. Em algum momento faço as pazes com a astrologia. Tá vindo. Vai acontecer. Aliás, é interessante uma coisa que a gente falou um pouquinho no episódio anterior também, né, sobre a questão do retorno de Saturno, e eu observo que o desenho humano, ele tende a chegar para as pessoas no retorno de Saturno ou na chegada de Quirón. Então, ou por volta dos 30, né, dos 27 aos 33, ou por volta dos 50. Eu acho que também eu tenho um ponto nesse, acho que 38 a 42, na oposição de Urano também. Ele tende a te encontrar nesses momentos. É uma coisa que a gente está observando também aí, fazer uns estudos estatísticos para saber qual que é o rolê, mas nossa, é uma coisa incrível, assim, sempre vem em algum momento astrológico, porque a gente que estuda, né, o hermetismo e cabala, a gente sabe que não é só querer intencionar, os astros têm que se alinhar também. E tem um rolê nisso, porque os astros se alinham, o desenho humano chega nesses momentos de pivô dos nossos mapas, assim, é uma coisa bem interessante de observar. Para mim, chegou no retorno de Saturno, acho que para Rafa também, né, no final. Pra mim depois, já tava quase nos 33. Um pouco, mas eu tava sentindo os efeitos, porque eu gosto de trazer isso também, que o retorno de Saturno, ele começa a movimentar. Mas pra mim, eu só senti realmente o que ele tava fazendo na minha vida nos 32 pros 33. Essa é uma idade muito, muito forte, porque é a fenda crística. E é também a idade que um Cristo retorno morreu. de Júpiter. São as leis de Júpiter, né? No desenho humano a gente olha também os planetas como manifestações hierárquicas divinas, que estão conectados com as esferas da Cabala, né? As Sephiroths. Então, 33 me fez muito entender e fazer as pazes também com a história de Jesus, com o cristianismo, com as religiões. Então, hoje eu consigo olhar para tudo isso assim e perceber que eu estava me conectando com Jesus Cristo naquele momento, que eu estava descobrindo o que significava a magnitude do meu retorno de Saturno. Então, o Júpiter dentro do nosso mapa de desenho humano, nessa visão mais quântica, né? Ele representa as leis que o espírito, o ser, veio manifestar na matéria. Então, essa é uma história que mexeu muito comigo, porque eu assisti seriados, né, contando a história de Jesus, e eu não conseguia ver, eu parei de ver o momento que ele começou a carregar a cruz, que ele sabia que ele ia morrer, que ele estava totalmente rendido àquilo, os seguidores dele queriam salvá-lo, né, falando, não, vamos fugir, vamos para outros lugares e tal, e ele rendido total, não, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. E a cada momento que ele passava, ele entrava lá no templo e levava um susto. A cada certeza, a cada susto que ele tinha, ele sabia que ele estava caminhando para a morte. Então, essa é uma lei jupiteriana, é o que expande. Então, a gente fala de Júpiter, o grande benéfico, que expande o nosso material e o nosso espiritual. E sim, e Jesus Cristo nos mostrou que a expansão, ela vem também através da morte. É uma morte, sim, uma transcendência, que ele veio cumprir um valor, uma rendição para chegar naquele lugar. E é legal isso porque olha o nível de conexão interna que a pessoa tem que ter para saber que... Porque para você chegar para todos os seus amigos e eles estão falando para você, vamos fugir, eu quero te salvar, etc. Para você falar assim, não, eu vou fazer isso... Antigamente eu olhava tipo assim, nossa, cara, pô, pra que vai se sacrificar, etc. Só que acredito eu, hoje em dia, que na cabeça dele aquilo não estava sendo exatamente um sacrifício. Era uma intuição muito clara, muito nítida, porque para você ir contra tudo que estão falando com muita certeza, você tem que ter um grau de audição interna muito forte, né? Esse sentido tem que estar muito desenvolvido. Essa palavra, desculpa te cortar, mas isso é muito importante. É um sacrifício, mas o sacrifício, ele é um sagrado ofício. Sim, sim. Não Exatamente. É uma coisa que eu faço pelo outro, eu faço por mim.
Exatamente. E aí, perfeito. Obrigada por ter me cortado, porque é exatamente o que eu ia falar em seguida, que é você saber que você tá caminhando pra morte, mas tendo a certeza de que a morte não existe, no sentido de romper um padrão, uma bolha, pra se abrir pra uma maior e depois pra uma maior, porque é a expansão, é como o universo funciona. Então, é até uma analogia, de alguma forma, é uma figurativa ali, uma metáfora para a nossa própria transformação. Você ter muita certeza de algo que está todo mundo conflitando ao teu redor, para você fazer, você tem que estar com muita certeza. E é uma certeza calma. Provavelmente o que ele estava sentindo no coração dele era paz. E ele bancou isso, né? E aí chegar naquele momento em que você se transforma, porque o momento da borboleta também, né? O momento que a borboleta entra no casulo é uma morte. Ela muda de estado total, ela fica líquida, né? É quase como se fosse um útero de alguma forma de novo, para depois sair com uma outra forma, mantendo a sua essência, mas se experimentando em outros ares e vendo de cima e compreendendo tudo. É, realmente. Muito profundo. É para esse Eu amo lugar. aquela oração de São Francisco, né, que termina com é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é o ápice da história de Jesus, né? E é o que ele mostra pra gente, que conecta com o que a gente falou lá no outro episódio sobre a purificação do nosso desejo, que é essa morte do ego, essa morte da ilusão da separação, né, de você achar que você vai manifestar por uma manipulação energética de subjugação da matéria. Você começa a ter os efeitos que você quer quando você abre mão de ter. Essa que é toda a grande brincadeira cósmica. Quando você abre mão de encontrar uma pessoa, você acha o teu marido. Quando você abre mão de ficar pensando quanto você vai faturar no mês, tal, você adquire a sua independência e liberdade financeira. Mas não é um abrir mão. Não dá pra enganar o universo, né, gente? Consciente. Não é fingir que você está abrindo mão, é porque você está sacrificando aí, né, que a Rafa... Eu já sabia que a Rafa ia falar o momento do sacrifício, porque essa palavra tem vindo muito pra gente em vários episódios e aulas e coisas que a gente tem feito. O único sacrifício, o verdadeiro sacrifício, é o sacrifício da vida externa pela vida interna. Sim, total. E é nesse lugar que a rendição acontece, é nesse lugar que a gente consegue purificar o nosso desejo e abrir mão de verdade. Morrer para viver na vida eterna. É quando você sacrifica um ganho externo, uma opinião da sua mãe, o que o meu marido vai pensar, um dinheiro do emprego que eu odeio, porque você quer engrandecer a tua vida interna. Sim. E foi o que Jesus simbolizou, né? O sacrifício da vida externa pela vida interna, eterna. Então, esse é o sacrifício. Não é fazer algo... E isso é muito importante para geradoras, principalmente, né? Porque a geradora é aquela que... eu vou fazer pelo outro porque, né, eu tenho energia, então eu preciso doar. Não é sacrifício. Isso é uma forma muito sutil de manipulação. É uma forma distorcida, porque você faz esperando em troca. Você faz, nem que seja esperando um reconhecimento, esperando um engrandecimento. Total. Ou a tua própria opinião sobre você mesma. Você fala, mas olha como eu sou boazinha. Eu fiz porque ele queria. Eu me sacrifiquei. Não, você não se sacrificou. Você está manipulando a situação. De uma forma bem canceriana, escorpiana, assim, eu sei. Me pergunte como eu sei, tá? Minha lua em câncer, gente, dá licença, eu sou mestre em fazer isso. Gente! Tipo, tudo em câncer, gente. Assim, então, assim, total. Aprendi na prática. Então não adianta, porque isso não é sacrifício, é um auto-engano. Você acha que está se sacrificando quando na verdade você está manipulando energeticamente a situação, esperando coisas em troca. Então, para as geradoras, quando a gente fala, né, puxando o gancho para o papel dos tipos, gerador está aqui para gerar energia. A tua função é colocar energia vital no mundo. É isso que você veio fazer. Só que você pode fazer isso a partir da frustração ou da satisfação. Como que você consegue a satisfação? Fazendo aquilo que genuinamente te satisfaz, não o que a sua mente acha que vai te satisfazer, e não fazendo aquilo que você acha que tem que fazer para alcançar o que você quer. A satisfação, ela só acontece no aqui e agora, e ela é uma reação natural do corpo. Sim. Então, satisfação pode ser tomar 10 minutos de sol depois do almoço. Não precisa ser nada muito de outro mundo. Nada, né, que você vai ganhar um troféu. Momento a momento. É se nutrir momento a momento. E fazer aquilo que o seu corpo está pedindo, porque
esse é o seu papel energético no mundo. E aí, quando você coloca a sua satisfação em primeiro lugar, não de uma forma hedonista, mas de uma forma em respeito ao templo do seu corpo, em respeito à sua energia, em respeito a todos os seres que você sabe agora com o desenho humano que você está contaminando com a sua energia, né? A geradora, ela expande, ela é uma usina energética. Você entra num lugar, se for uma geradora emocional, então, pior ainda, todo mundo vai sentir teu humor ali. Quem tem um gerador emocional em casa sabe. Eu sou emocional, não, né? Não. Ai, graças a Deus. Ufa! Então, assim, gente, é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que dar conta, né? Dessas emoções, entender que você tá afetando o meio, quer você queira, quer não. Sim. E aí você vai dizer que a forma de lidar com isso é criando mais frustração, fazendo porque o outro quer, porque você se sente obrigada? Não tem como. A única forma é ir na raiz da frustração, que é esse senso de obrigação, esse senso de que você tem tanta energia que você precisa só fazer pelo outro, né? Sim. Então, historicamente, os geradores, eles foram, sim, usados para trabalho, para mão de obra, para trabalhar para outras pessoas. Mas agora, você trabalha por você, para você. Pode ser que seja de forma autônoma, pode ser que seja numa empresa que você acredita, mas você faz por você. E aí, fazendo por você, você faz pelo mundo. Esse é o único caminho. Não dá para se sacrificar, porque não é sacrifício. Sim. Né? É manipulação. E não é resultado, né? Tem o resultado da frustração, pelo menos como geradora, eu posso falar isso pra vocês com muita... E aí o caminho é justamente você não bypass a frustração, não é você evitar, bloquear a frustração, é você se inclinar sobre ela, você se aproximar da frustração. A frustração, ela é compreender, a tua bússola ali. E você vai falar, poxa, por que eu tô frustrada? Aonde foi que eu abri portas que eu não deveria ter aberto? Onde foi que cruzaram um limite meu que eu não deixei? E aí, esse é o processo de refinamento, né? Então, não é para você fugir da frustração, é para você estar atenta quando ela chega, porque é um convite para mudar de rota, é um convite para ajustar alguma coisa, é um convite para rever aquilo que você está fazendo, aquele momento, a intenção que está por trás daquilo, né? Então, cada tipo tem uma assinatura energética e um tema do não eu. Aqui a gente está falando das geradoras, a assinatura gerador manifestante também, né? Porque são geradores. A assinatura é a satisfação. O tema do não eu é a frustração. E você navega a sua energia com essa baliza. Poxa, hoje eu terminei o dia me sentindo muito satisfeita. Nossa, ou muito então, bom. Hoje eu tô muito frustrada. Sim. E aí você consegue fazer essa revisão do que precisa ser ajustado, né? Os manifestadores, o tema deles é a paz e a raiva. Antes de você entrar no manifestador, vou falar assim, como geradora, por que isso faz tanto sentido, trazendo um exemplo prático, né? Eu sinto que eu danço entre a satisfação e a frustração. E toda vez que eu chego na frustração, desde que eu conheci o desenho humano, e essas palavras, na hora que eu li, elas já ressoaram comigo, eu falei, tem coisa aqui, tem que olhar pra isso. Porque se eu faço, ainda mais eu que tenho um podcast, se eu faço o episódio pensando na pessoa como resultado, e eu posso falar isso com muita certeza, eu até tenho um resultado, não é que eu não tenha, mas eu não me sinto tão satisfeita de pegar às vezes e fazer tipo, não, deixa eu gravar aqui, eu vou ter que falar sobre isso, etc, porque a pessoa precisa que eu fale sobre isso, etc. É um meio que a energia já tá um pouco desconectada, mas eu até consigo fazer, e aí depois eu olho pro resultado e às vezes ele não me preenche, ao passo que às vezes quando eu chego, passo por uma situação, e aí eu falo, cara, tive um insight aqui, eu preciso falar sobre isso, não sei pra quem. Cara, esse é o episódio que bomba. Sem brincadeira. É o que eu mais recebo feedback do tipo, era tudo que eu precisava ouvir. Nossa, eu estou assim, me sinto assim. Você colocou em palavras coisas que eu tava sentindo, não tava percebendo. E aí eu sinto satisfação. Mas eu sinto a satisfação não pelo que a pessoa tá me trazendo, porque ela tá me trazendo só um espelho, um reflexo. Eu sinto desde a hora que eu produzi. Quando eu sinto, e aí é engraçado porque entra na questão que a Rafa até falou ontem, né? Da culpa. Porque é um sentimento presente. E às vezes eu falo assim, nossa, mas você vai gravar pra você? Você tem uma audiência aí de não sei quantas pessoas? Você vai falar sobre isso? Você vai falar pra você? Vem um sentimento de... Aí vem a síndrome da impostora, vem um monte de coisa que é tipo... E eu preciso silenciar e falar, sim, eu tô sentindo de fazer isso agora. E eu não sei quem vai se beneficiar disso. Mas eu sinto que é o que eu preciso fazer.
Na hora que eu escrevo, eu já tô satisfeita. Na hora que eu gravo, na hora que eu edito, na hora que eu publico, na hora que eu recebo feedback, entra um carrossel de satisfação que eu saio assim, parece que eu tô flutuando na vida, sabe? Eu me sinto bem. Ao passo que se eu não levar isso, se eu ficar sempre levando as pessoas em consideração, eu não consigo. E é difícil, eu falo que o desafio é esse, porque a culpa vem, parece que você tá sendo egoísta, sabe? Nossa, mas então você vai só se satisfazer, porque é muito pequeno pensar, você vai só se satisfazer. Você não sabe o que isso tá trazendo. Você não sabe no que isso vai gerar a partir dessa decisão, de que forma isso vai bater na pessoa, sabe? E é meio que se render a isso, e se permitir isso. Então, pra mim foi muito bom até ter consciência disso, pra eu entender que, cara, se eu tô sentindo culpa, eu posso olhar pro meu desenho e entender que, peraí, eu preciso respirar aqui, transcender isso aqui, porque eu preciso fazer a escolha correta. Pra mim e pra humanidade. Quando eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando de todo mundo. E as pessoas merecem que eu esteja falando do espaço de preenchimento e não de vazio. E não tentando, né, preencher uma lacuna de vazio em mim. Não, mas deixando que esse vazio seja infinitas possibilidades, seja um potencial, né, e não uma falta. Então, pra mim foi muito bom por isso. Tô aqui fazendo a voz dos geradores. Não, eu achei muito necessário, porque você está falando para a maior parte da população que hoje tem muito acesso a várias fórmulas de como fazer para ter mais resultados. E você está trazendo exatamente uma experiência de como sentir para decidir como fazer. Sim. E aí sim eu atesto pelos resultados que eu tenho. Então eu acho que no mundo digital, principalmente, né, empreendedorismo digital, essa sua fala, ela é maravilhosa. Ajuda muita gente a perceber que sim, as ferramentas ajudam, mas tudo parte do que você sente. E não satisfazer quem está te ouvindo como um gatilho, porque isso vai ser a consequência. E aí eu vou ficar presa no que a outra pessoa pode trazer pra mim e não ao que eu posso me dar agora, né? E deixar a pessoa livre pra ela poder se dar também. Ou seja, no final das contas, o egoísmo vira um altruísmo, o altruísmo, né? Nada né? Tudo está. Como projetora, eu preciso dizer que eu só agradeço a cada geradora que encontra o desenho humano, a cada gerador que encontra o desenho humano, e decide perseguir a sua própria satisfação. Porque assim, gente, vocês estão botando energia no mundo, é a energia que a gente vai sentir e viver. E como uma projetora não emocional, assim, eu tô bebendo da energia sacral e emocional de todos os geradores que estão botando essa energia no mundo. Meu marido é o gerador emocional. Então, assim, é nítida a diferença. Eu já vou até trazer um exemplo prático de quando ele está satisfeito e de quando ele está frustrado. E para quem está recebendo essa energia, ela vem triplicada, porque você absorve, você amplifica e distorce a energia. Então, assim, acho que o ponto mais importante da gente entender a dinâmica energética do desenho humano para a nossa vida concreta são 2 pontos, na verdade. Um é aprender a decidir, porque como a Rafa falou, a gente não sabe decidir, a gente não sabe exercer o nosso livre-arbítrio. O desenho humano te ajuda na tomada de decisão. E 2 é entender a dinâmica energética dos relacionamentos com a sua família, no trabalho, com você mesma, né? Porque daí você consegue despersonalizar certas dinâmicas. Por exemplo, meu marido dificilmente ele tem dias ruins, mas ele tem dias ruins. E o fato de eles serem tão esparsos, assim, dá ainda mais peso para quando eles acontecem, né? Porque é um evento. Quando ele tá no baixo da onda emocional dele, antes de conhecer o desenho humano, eu ficava tentando consertar, eu ficava tentando arrumar, eu ficava perguntando, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Aí ele falava nada, e eu não aceitava aquela resposta, porque no meu mundo não existe isso. Tipo, no meu mundo, se eu tô triste, com raiva, alguma coisa aconteceu, e eu sei o que é. No dele não, porque ele é emocional, então às vezes acontece apenas um baixo de onda emocional, entendeu? E ele falava nada e eu não acreditava, eu achava que ele não estava querendo me contar, e ficava o dia inteiro nessa birra, se bicando, até que no final do dia eu tava chorando e ele tava me consolando. Tipo, tendo dia ruim era ele, entendeu? E aí no final do dia o negócio inverteu, porque eu fiquei absorvendo aquela energia sem consciência de que aquela energia não era minha, que não era meu papel consertar, né? Então, eu gosto muito de dar essa dica, assim, né, para as pessoas que têm essa dinâmica, que se reconhecem aí. Se a pessoa falou que não é nada, realmente isso não está acontecendo de uma forma crônica, experimenta aceitar a resposta,
da pessoa e se retirar da situação, sabe? Fala, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Você quer um chá? Você quer que eu prepare um almoço? Alguma coisa Perfeito. assim? Ok. Não, eu saio, entendeu? Então hoje eu consigo ter esse discernimento. Sentir quando a energia não é minha, sentir quando eu tô absorvendo coisas de fora e sentir quando é o momento simplesmente de não fazer nada, não reagir, deixar ele processar a emoção dele, né? Então, assim, eu faço tudo que tiver ao meu alcance para ajudar o meu gerador a estar satisfeito, entendeu? Porque ele satisfeito, eu tô satisfeita em triplo. E a satisfação dele muitas vezes está em colher lenha para o nosso fogão, entendeu? Sim. Não tá em quero abrir uma empresa e sair na Forbes. Não, ele quer cortar a madeira para o fogão para a gente fazer o jantar aqui. Nossa. Então tá bom. É isso que você falou, a satisfação ela está na ação, ela não está em algo que você vai obter depois da ação. Sim. Essa que é a grande armadilha. É simples, né? Por isso que é tão difícil. E respeitar a dignidade, devolver a dignidade pro outro também, né? Porque a gente acreditar que a pessoa é capaz de cuidar de si mesma. Nós todos somos regidos, abençoados pela mesma força. A ajuda que eu recebo, a outra pessoa também é capaz de receber. Achei lindo você falar, você precisa que eu faça alguma coisa? Perguntar, né? Quer um chá, quer alguma coisa? Mas eu estou permitindo que essa potencialidade, que é uma energia dentro de você, se manifeste da melhor forma pra você. Você é capaz de entender isso. Isso é amor, né? Respeitar, dar de volta pra pessoa a dignidade que é dela. Então é muito bonito isso. Muito Mas vamos mesmo. lá falar dos outros tipos, senão as pessoas vão me xingar aqui falando, se você tá falando de gerador, porque você é geradora. Os geradores. Então, os manifestadores, geradores são 70% da população, né? Entre geradores e geradores manifestantes. Manifestadores são 8%, aproximadamente, 8 a 9%. E eles são as pessoas que estão aqui para iniciar. Os manifestadores, eles têm uma dinâmica de muita independência, de muita autonomia. Até é interessante observar as crianças manifestadoras, né? Por conta disso. Elas expressam isso já desde muito cedo e muitas vezes a raiva ela já surge também muito no início, assim, de 2, 3 aninhos você já consegue ver a raiva ali da manifestadora se manifestando, né? Então, a raiva é o não ser do manifestador e a paz é o tema da assinatura energética desse manifestador. Ele oscila entre esses dois polos. Assim como o gerador está na frustração e satisfação, o manifestador está na raiva e na paz. Ana, não é a mesma coisa? No fundo, só que, de novo, por algum motivo que a gente não sabe explicar, essas palavras foram cirurgicamente escolhidas para cada tipo, porque elas atravessam a mente e elas falam com a tua alma. E aí, quando você recebe o teu tema do não ser e a sua assinatura com o seu tipo energético, aquilo entra na sua alma e faz sentido. É uma então, flecha. Quem é manifestador é uma flecha. As palavras são flechas. E aí, quem é manifestador e manifestadora que está ouvindo aqui já está identificando essa dinâmica de raiva e paz. O manifestador, ele quer ser deixado em paz. É tudo que ele quer. Ele só quer ser deixado em paz. Só que muitas vezes, para isso, ele acaba, né, atropelando a própria dinâmica energética, que seria de informar. Ele sai e faz as coisas sem dar ciência para as pessoas que estão envolvidas, porque ele não quer ser interrompido, ele quer ser deixado em paz, né? Então, a raiva do manifestador, ela é um convite também para a mesma coisa, você rever aonde que eu dei muita abertura para a opinião alheia, aonde que eu deixei as pessoas decidirem por mim, aonde que eu fiz coisas para não desagradar, porque o manifestador ele tem muito essa dor, né? Ele é uma potência energética. O manifestador está num recinto, ele se movimenta, tá todo mundo percebendo o que ele tá fazendo, né? Ele tem quase que uma força gravitacional no campo, assim. Magnetismo. Então, é uma coisa que puxa mesmo, né? Ele realmente rompe, assim, o tecido da matrix energética. E todo mundo vê, e tá todo mundo ali prestando atenção. Então, se o manifestador faz um movimento sem dar ciência aos que estão envolvidos, sem informar, não é pedir permissão, é informar, é diferente. Acontece um vácuo ali energético e as pessoas ficam desamparadas, elas ficam assim, tipo, gente, o que aconteceu? Pra onde que ele foi? Será que eu falei alguma coisa que eu não devia? E começa toda uma crise, assim, por conta da falta de uma informação, quando a pessoa poderia apenas ter dito, eu tô com sede, vou ali pegar um copo d'água. Era só isso, mas porque ele não falou que ia pegar o copo d'água, já se criou toda uma narrativa ali no inconsciente da sala de que algo foi dito que ele não gostou e que ele tá se retirando, sabe assim? Tipo, se cria um auê, assim, de uma fantasia por conta da falta dessa informação, né? Eu li uma fala do Ra num workshop que ele deu sobre isso, que ele falou assim, imagina um cara que foi trabalhar e ele acordou e ele falou, eu não quero mais trabalhar aqui nesse lugar.
Ele entra no lugar, ele cata uma caixa, ele coloca todas as coisas na caixa dele e ele simplesmente vai embora. Esse é o manifestador. Esse é o manifestador, porque a aura dele é fechada, é blindada. E ele que abre para as outras pessoas, por isso que o impacto dele é tão grande. Aí o Rafa falava, cara, esse cara ele não tem noção do impacto que ele tá fazendo em muitas pessoas, começando no chefe que estava esperando um relatório dele, super importante, vai se ferrar. Segundo os amigos, que não são tão amigos assim, mas eles automaticamente falam, nossa, por que ele fez isso com a gente? Ele não gosta da gente? Aí chega em casa a esposa, meu Deus, como assim? Você saiu do trabalho e nem me avisou. E ele só precisava fazer uma coisa na hora que ele acordasse. Olá, fulana, eu não quero mais trabalhar lá. Eu não vou mais trabalhar lá. Olá, colegas, tchau, não vou mais trabalhar aqui. Era simplesmente isso que ele precisava fazer. Então, a dinâmica do manifestador é muito engraçada, porque eles acham que informar é dar satisfação real, eles odeiam controle. E é muito engraçado você conhecer manifestadores e falar com eles, que eles falam assim, olha, eu ainda estou nesse movimento de informar. Então, informar é desconfortável para eles. Mas é uma coisa que salva o mundo, salva a glória. Porque quando você informa, você ameniza o impacto energético. A questão do informar não é uma questão de controle, de pedir permissão, de subjugar. É uma questão de equalizar a dinâmica energética da sua aura. Então você coloca todo mundo em ciência do que está sendo feito para que ninguém fique fazendo elucubrações mentais do que está acontecendo. E daí quando as pessoas sabem, elas se confortam. O problema é que o manifestador muitas vezes acha que se ele informar, ele está dando espaço para as pessoas interferirem. Não, a tua aura é fechada e blindada. Se você tá centrado em você, você informa, ninguém vai falar nada. Você pode ter certeza. Gente, perfeito. Se falar é porque você tá dando abertura energética. Então o manifestador, ele se impõe muito energeticamente. E isso causa esse desconforto nos movimentos quando as pessoas não estão prontas. É muito comum, eu escuto muito de manifestador assim que, no colégio teve muito problema porque do nada a pessoa não ia com a cara. E você nunca fez nada pra pessoa, mas meia dúzia de gente não ia com a sua cara. Por causa dessa aura que é blindada. Ela repele, né? Ela repele, Por quê? Porque ela te protege. A função da aura do manifestador é proteger o manifestador para que ele possa, quando o impulso criativo chegar, criar sem ser interrompido. O manifestador, ele é um trator, ele passa assim e vai, ele abre o caminho. Ele tem uma potência muito grande, precisa de uma aura que te proteja para isso. Mas se você não tem essa consciência de como equalizar esse impacto, às vezes causa essas brigas mesmo, assim, energéticas, às vezes, que você não entende de onde vem. Você fala, gente, mas nunca nem olhei pra ela, por que ela não gosta de mim? Tipo... É um ruído, né? Eu tô ouvindo vocês e eu fico pensando assim, cara, como que a gente realmente precisa desse conteúdo? Real, porque não sei se vocês já ouviram falar de RPG, né? De jogo de RPG. Qualquer jogo, gente. Futebol também. Adoro. Eu gosto também. Tem uma estratégia, né? Quando você vai, sei lá, derrotar um chefe muito grande, você tem uma party, né? Você tem uma estratégia que você tem que criar pra você ir lá, porque você sozinho vai chegar naquele chefão e ele vai te matar. Eu que gosto de jogar de druida e mago o tempo todo, a gente tem nada de constituição. Então, não tem como você ir pra linha de frente. Não tem como você ser o tanker da parada, né? Tem que ter alguém com uma constituição forte, que seja de porradaria, né? De combate corpo a corpo, digamos assim, pra ir na frente, que é um bloqueio. E aí atrás vão vindo as outras, até que no final fica lá, sei lá, o cara que vai ficar mandando cura, mandando energia boa pras pessoas, né? Ou enfraquecendo o inimigo. As refletoras. Eu tô fazendo exatamente essa coisa. Gente, vamos ter que gravar mais um episódio depois desse, fazer todas essas jogos de RPG. Porque é isso, assim, então, tipo, na frente vai esse cara que é a muralha, digamos assim, que é pra impedir que os inimigos também ultrapassem muito. Aí depois você tem uma galera que já, sei lá, vai, né, de espada, de repente já não é tão porradaria, se bem que também tem escudo, enfim. Mas tem os arqueiros, tem a galera, tem uma estratégia. Não adianta você pegar uma pessoa que é de trás e colocar na frente, você tá ferrando o rolê todo. E se você não sabe no que você é bom, se você não sabe qual é a forma que você vai ajudar o mundo, sendo você, respeitando o teu corpo, tudo que vem pra você, tudo que já é normal, natural pra você. E olha que felicidade é isso. Imagina você poder fazer isso.
né? Cara, deixa eu me honrar muito e aqui eu tô fazendo o meu lugar na party, sabe? E aí você tem uma estratégia que é capaz de acabar com algo muito grande, né? Por exemplo, agora, todas essas questões emocionais que estão fazendo a gente ficar emocionalmente, mentalmente doente. Se cada um de nós honrar o nosso poder pessoal, quem a gente realmente é, a nossa verdadeira configuração que tá aqui pra nos proteger, como a Ana falou, pra cuidar da gente e, né, pra cuidar do mundo inteiro enquanto unidade, a gente precisa fazer isso, né? Nossa, tá muito claro. Tá na hora. Gente, e assim, eu entendo todo mundo que esteja sentindo desespero que eu sinto, né? Cara, ao mesmo tempo que é um prazer muito grande, do tipo, caraca, então é só cuidar de mim? Caraca, que mundo maravilhoso que se abre. E eu já começo a ficar inspirada, né? Aí vem aquela voz, tipo, mas será? Porque o mundo tá te mostrando diferente. E, cara, a gente precisa parar de olhar da forma antiga e olhar pra essa nova forma. Nossa, aí você chega no potencial dos projetores. Eles são os administradores da nova ordem. Então, existe uma ordem sagrada que precisa mudar no pensamento humano. E é por isso que a gente tem essa interconexão. Perfeito. Eu amei a analogia do RPG com os tipos áuricos. Acho que já explicou pra galera o que são os tipos áuricos. Nossa, eu gostei muito, eu já tô, tipo, vendo um jogo de RPG com um desenho humano, assim, tipo, minha mente, a projetora já vê lá longe o rolê. Gente, né? vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Nossa, vamos muito. Eu tô aqui pra isso, me convidem. Puxando esse gancho, né, o projetor, ele tem essa visão de águia, então, pensando ali, né, no jogo, ele seria talvez o arqueiro ou uma águia que tá ali por cima e que tá vendo o campo de batalha inteiro, mas que não tem força de combate, não tem a energia vital de um gerador, não tem a potência de um manifestador para abrir caminhos. Ele tem o quê? A visão. Então o projetor tá aqui para ver. Você tá aqui para ver e comunicar essa tua visão, essa tua forma diferente de ver para ajudar o sistema, o coletivo. Tem uma dinâmica muito bonita, né, entre projetores e geradores, não é à toa que a gente sempre se une aí, porque uma aura é penetrante e a outra é absorvente e a outra é, tipo, expandida, né? Então, o gerador, ele tem essa aura que é aberta, envelopante, e o projetor tem uma aura que é focada e penetrante. Então, é tipo o yin e o yang perfeito, assim. A gente precisa muito um do outro, né? Tem um papel importante nessa dança. Bem de simbiose mesmo, assim. Então, essa energia que os geradores colocam, o projetor, ele tá refinando. A assinatura do projetor é o sucesso. E o tema do não ser é a amargura, gente. Um negócio assim que é... Pensa numa coisa repelente, a gente fala que a aura do manifestador é repelente, mas a coisa mais repelente que tem é uma projetora amarga. É tipo assim, meu Deus do céu, não dá. Pensa, porque daí leva ela totalmente pro oposto do que é a assinatura energética dela, que é o sucesso. Quando a gente fala sucesso, não é sucesso em termos sociais de status. É uma sensação de estar bem-sucedida. E é uma brisa muito grande isso, porque como projetora, eu percebo que durante muito tempo eu busquei a satisfação. E essa era uma brisa muito errada pra mim, porque eu nunca estava satisfeita com nada. Nossa! E aí o desenho humano me ajudou a entender que talvez eu nunca vá estar satisfeita. E que não é o meu rolê estar satisfeita. O meu rolê é me sentir bem-sucedida. É muito Gente, isso mudou tudo. Perfeito. É muito Projetoras parem de buscar satisfação. Geradores parem de buscar sucesso. Aquelas... Agora. Vamos parar de buscar o que não é nosso, que não é nosso rolê. Vamos se enfileirar direitinho pra gente começar a brincar o game? Vamos organizar aí. Gente, perfeito. E aí o game fica muito mais correto, entendeu? Fica muito mais alinhado e fica muito mais leve. Então, gente, é uma coisa doida de falar, mas o quanto foi um alívio pra mim entender que eu não preciso estar satisfeita, que não é o meu rolê, e aí, obviamente, né, que quando você se sente bem-sucedida, essa é a forma de satisfação, entre aspas, da projetora, sabe? Só que é muito sutil o quanto isso muda a energia da palavra. E é um bem-sucedida pra você, né? Interno. Sim. O que representa sucesso pra você. Exatamente. Então, o que é ser bem-sucedida pra você, que é projetora? Você precisa ter isso nítido, você precisa saber. Uma pausa rápida aqui no episódio para eu te fazer um super convite. Quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a ferramentas exclusivas de autoconhecimento? Lá no Tudo é Cura Club, eu ofereço o meu apoio direto, além de meditações, apostilas,
aulas em formato podcast e ainda dou dicas de séries, filmes e livros para tornar a sua jornada única e prazerosa. Descubra mais tocando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar à nossa conversa. Hoje, para mim, ser bem-sucedida é uma palavra. É o que eu faço no final de todas as sessões. Eu mapeio o campo que chega até mim, porque eu peço para a pessoa antes, ela terminou, ela recebeu toda a informação. Eu falo, me dá uma palavra que representou o meu encontro com você hoje. E aí eu começo a me sentir bem-sucedida quando eu vejo que eu só recebo, sei lá, existe 1 milhão de palavras. Eu só recebo 5. Sempre. Sempre. São 5 palavras que sempre aparecem. Clareza, alívio, reconhecimento. Então é uma coisa que eu criei na minha busca pelo meu sucesso, porque antes o meu sucesso era material, era o que eu queria alcançar, o que eu queria me satisfazer. Mais uma estatística aí para estudar, né? Será que as palavras vêm de manifestante, refletor, né? De repente? Aham. Isso mostra muito também, porque o projetor, ele funciona muito olhando para fora. É muito diferente a nossa mecânica. Quando a gente começa a perceber que a gente é projetor, a gente tem que estar atento. Quais são os tipos que estão chegando até mim? No começo do meu trabalho com desenho humano, só chegava gerador, só. Gerador e gerador manifestante. Então, qual era a minha grande mensagem ali que eu estava movimentando? Eu estava me satisfazendo, me escolhendo. E aí eu posso guiar essas pessoas para fazer isso. Existe na minha configuração do desenho, que não é o meu tipo de projetora, mas a minha configuração íntima lá, existe uma grande chave do auto-amor e da auto-escolha. Isso vai além do meu tipo áurico. Então, quando eu comecei a me entregar para aquilo e achar sucesso, tomando um café com chantilly na grama à tarde, começaram a me escolher, os geradores começaram a chegar. Olha. E aí eu comecei a perceber o porquê que eles estavam vindo ali. A dinâmica começou a mudar depois que eu comecei a mudar também internamente. Então eu olho tudo. Você chegou até mim, eu olho o que eu tô olhando em você, porque isso tá mostrando coisas em mim. Sim. Eu estou num momento muito grande de virada de ciclos, que é a sua cruz da encarnação. E na mesma semana que eu fiz a sua leitura, né? Essa semana eu fiz 2 leituras, eu só faço 2 leituras por semana. E as 2, o mesmo mapa, a mesma cruz, só que era invertido. Só que era a mesma cruz, o mesmo mapa, as mesmas coisas. O que eu li para ela, eu não li para você. O que eu li para você, eu li para ela. E as coisas se completaram na minha cabeça. Olha. E aí eu começo a me ver através de vocês. Eu não olho mais para mim como eu queria antes, igual a Ana trouxe, de... eu não me satisfaço. Eu me satisfaço e eu me reconheço através de você. Porque, de certa forma, o reconhecimento é uma satisfação do meu trabalho. Sim. É hora que você me falou clareza, essa palavra, ela também disse, foi a mesma palavra. Então, aí eu me sinto muito bem-sucedida. Não é o dinheiro que entra na minha conta que me deixa bem-sucedida, é a pessoa comprou, o dinheiro entrou na conta e eu quero saber o que eu vou ver nela. Eu fico animada para ver por que você está vindo até mim? O que você está me mostrando hoje? Aí eu começo a ver a arquitetura mesmo. Agora eu entendo o que é ser projetora. Eu enxergo a arquitetura do rolê se movimentando através da minha humilde vida. Sim, perfeito. E você entrou num ponto, assim, que é o cerne das armadilhas, né, da projetora. Então, primeiro, toda projetora que você conhecer absolutamente vai se interessar por autoconhecimento. A terapia, o reiki, a astrologia, o desenho humano, ela já fez pelo menos uns 5 cursos, entendeu? Tem vários certificados. Toda projetora, se você pegar uma projetora aí de uns 30 e poucos anos, difícil você achar uma que não foi iniciada em alguma coisa de autoconhecimento. Fez faculdade de psicologia, leu Deepak Chopra, entendeu? Ela vai nesse lugar. Por quê? Porque a projetora, antes dela entender que ela é projetora e que a aura dela tá voltada para fora e que ela só se conhece quando ela olha para o outro através do reflexo dele, ela tá tentando se encontrar. Só que dessa busca da projetora que tem uma aura para fora, olhando para dentro, o que que ela encontra? A zona Down do oceano. É tipo um mar escuro e frio onde nada acontece, nenhuma resposta, não tem nenhum bicho dali. Só tem dengue. Você só vai se afundando cada vez mais no nada. E tipo, gente, mas como assim? Eu não encontro, eu tenho resposta pra vida de todo mundo, menos pra minha.
porque a sua resposta tá ali, no que o outro tá refletindo para você. Então, sai dessa busca interna, sai, submerge, pega teu escafandro ali e volta para a superfície e começa a viver na matéria olhando as mensagens, olhando as coisas, olhando para os outros, e aí você se entende. Perfeito. Então, a projetora, ela é uma aura extremamente relacional. E é muito delicado, porque quando ela não sabe seguir a sua estratégia de aguardar um convite, muitas vezes ela é percebida como carente, como apegada, porque é uma aura que penetra, é uma aura focada, é uma aura que cria vínculos um a um muito profundos. E se a pessoa não deu uma abertura para que isso fosse acontecer, é invasivo. É uma agressão. É agressivo. Até com o olhar, eu percebo isso. Hoje eu tomo muito cuidado. Eu olhava muito nos olhos das pessoas quando eu falava. E eu percebi o desconforto delas. Eu achava que era rude não olhar no olho das pessoas. Hoje eu me policio para não olhar muito, porque eu sei a potência do olhar de uma projetora. Então tem que haver uma intimidade para que isso aconteça. É muito forte, é uma dinâmica energética muito profunda, inconsciente. Inclusive, se você não tá acreditando nisso que eu tô falando, pensa na sua vida aí quantas vezes você já olhou sem querer para alguém na rua e a pessoa entendeu aquilo como um interesse romântico. Projetoras, assim, é um negócio que você dá um olhar de 2 segundos, assim, ó, e a pessoa, tipo, não, gente, mas não era isso. Sorry, eu tava olhando pra placa atrás. É muito forte, muito forte. Meu filho é projetor. Eu até ia perguntar também se tem diferença de homem e mulher. Ele ainda não se interessou exatamente por estudos terapêuticos, digamos assim, mas ele é muito interessado desde pequeno, ele sempre amou ler mitologia grega, por exemplo, né? Começou com os livros do... Ah, isso não é estudo terapêutico. Não, ele é o terapeuta da galera. Eu fico até assim, Jesus do céu, tomara que... tipo assim, se eu influenciei de alguma forma, protege ele, sabe? Porque ele é aquela pessoa que todo mundo chama pra pedir ajuda e etc. E ele é uma pessoa Hermes, muito... né? Ele é muito amigo. Se ele gostar de você, ele for seu amigo, ele é amigo mesmo. Ele tá ali focado em você, penetrativo mesmo. E também tem essa visão. Às vezes ele me fala um negócio que eu falo assim, gente, não tinha percebido isso. E 17 anos, né? Então, tipo, você vê como é que já é. Ele já tá se interessando, assim. Super. Não... Meu marido é projetor. E a dinâmica é bem interessante. Descobrir, né, essa dinâmica e mergulhar nela foi uma coisa muito boa pro casamento. Porque aqui são 2 auras penetrando uma na outra, né? Então a gente só vê o que o outro tá fazendo. Uhum. Eu só vejo onde ele tá errado e ele só vê onde eu tô errada. E ninguém aceita isso como uma seta, aceitava, né? Porque hoje a gente mudou. Nossa, o nosso casamento mudou muito. Ele não é super aprofundado nessas questões. Mas isso também não faz diferença nenhuma, porque eu sou. Então acaba que a minha autorresponsabilidade acaba liberando o campo e as escolhas dele também, para ele seguir e escolher se ver ou não, escolher ficar frustrado com as coisas que acontecem. Então eu acho que a dinâmica entre filhos, entre relacionamentos, chefes, é muito bonito de ver isso acontecendo, né? É muito potente. E tem diferença de homem e mulher, não, né? No tipo, não. Eu acho que mais em como eu já olho para camadas do inconsciente, né? De como que aquela pessoa lida com aquele tipo. Então, olhando para o tipo, o funcionamento é o mesmo. Mas o inconsciente do homem, ele funciona muito diferente do inconsciente da mulher, né? O inconsciente da mulher, uma projetora, ela vai ver e ela já vai querer agir. O inconsciente de um homem é diferente. Ele vai ver, mas ele vai calar. Entende? Ele vai reagir quando a mulher cobrar. Aí ele vai se defender, mas ele não vai iniciar a conversa sobre o que ele está vendo. Foi estudar o inconsciente, mergulhar nas questões mais junguianas com o desenho humano, me deu esse entendimento através do meu casamento. Na verdade, foi o gatilho. Meu casamento foi o gatilho, porque quando eu entrei no desenho humano, só olhando para a mecânica, que foi aquele gap que eu contei para vocês, eu comecei a ver muita coisa e aquilo estava me deixando louca eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar o convite, mas o cara não me convida nunca para falar, ele nunca vai me convidar para falar. Como que eu continuo casada com essa informação? E aí eu comecei a bifurcar. E eu caí em Jung, na neurociência, e aquilo
meio que explodiu, assim, a minha mente, o meu caminho. Eu encontrei o meu caminho através de um gatilho, né? Até contei para você que aquela leitura eu fiz chorando, numa briga que a gente teve, que aí eu comecei a desenhar. Foi todo um processo doloroso. Então, o que influencia no funcionamento é o inconsciente, que a polaridade, né, que a gente tem interna, o homem e a mulher, é totalmente diferente, assim, na realidade, assim, funcional da coisa. E também muda muito entre os tipos, né? Porque dois projetores, eles estão constantemente numa dança de reconhecimento e convites, né? Vocês dois precisam se reconhecer e se convidar. Aqui em casa é diferente, meu marido é gerador, então, tipo, ele me pede opinião pra coisa que eu nem acho que eu tenho que opinar, porque eu não acho que eu sei nada sobre aquilo, mas mesmo assim ele quer a minha opinião, entendeu? Tipo, o que você acha dessa colagem que eu fiz? Tipo, eu falei, gente, não sei, eu não sou artista plástica, não faço crítica de arte, mas ele quer saber a minha opinião, tipo, qualquer coisa, entendeu? Ele reconhece sua opinião. Tipo, eles querem, tá bom, né? Então é diferente, porque quando é projetor com projetor, é preciso mais cuidado nesse equilíbrio, né? Do dar e do receber, assim. Então tem essas dinâmicas muito sutis entre os tipos, né? Do tipo, poxa, eu queria que ele me perguntasse mais, então que tal eu começar a perguntar para ele e ver se rebate, né? Essa dinâmica, assim. É muito interessante isso. E aí você vai vendo que aquilo que você quer ser, na verdade, é o que é correto para você, o que no fundo da sua alma é mais confortável, sabe? Projetores, por exemplo, eles não estão muito aqui para fazer as coisas, para botar energia, para criar. A gente está para fazer ajustes finos, a gente está para guiar os geradores na construção, né? Porque o gerador ele se satisfaz com a ação. A projetora, mesmo fazendo o que ela ama, ela fica cansada, ela se exaure. Ela não consegue sustentar aquilo por muito tempo. E aí isso também vai criando aquela culpa, aquela compra. Pode falar, tem mais material para vocês estudarem também na academia, no YouTube. Quero falar das refletoras pra gente não deixar elas de fora, porque elas são 2%, 1% da população e ficam sempre pro final, refletoras. Eu vejo vocês. I feel you. E eu gosto muito de falar das refletoras porque eu tenho uma mãe refletora, né? Então, assim, a chance disso acontecer é rara, porque refletores são de 1 a 2% da população. Eu me sinto muito honrada de ter tido essa experiência, de ter essa experiência, né? E a minha dinâmica com a minha mãe se transformou da água para o vinho, mediante duas coisas: constelação familiar e desenho humano. Com a percepção do desenho humano, muitas coisas que a gente via de padrão foram despersonalizadas. Então, coisas que a gente via e ficava chateada uma com a outra, a gente entendeu que é só uma mecânica energética. Por exemplo, a minha mãe, como refletora, tem todos os centros abertos, que é a característica do refletor. Os centros abertos, eles absorvem, refletem e distorcem a energia. Quando eu estava mal, porque alguma coisa aconteceu, ou porque eu estava ali ampliando a onda emocional de alguém, eu nunca queria ficar perto da minha mãe. Olha. Só que isso para uma mãe é muito doloroso, né? Imagina, ela queria me abraçar, ela queria me colocar no colo, e eu ficava extremamente incomodada com a proximidade, com o toque dela quando eu estava mal, eu não queria estar perto dela. E a gente entendeu que, na verdade, isso era eu intuitivamente reconhecendo essa dinâmica energética e recebendo de volta aquela ampliação. Então, assim, eu queria primeiro processar o que eu estava sentindo para depois chegar a ela quando eu estivesse melhor. Porque estar na presença dela quando eu tava mal fazia aquela energia se ampliar. E eu me sentia pior. Mesmo ela tentando me fazer me sentir melhor, entende? E não era uma coisa consciente, era só um reflexo emocional. Então, ter crescido também com uma mãe refletora, além de tudo, psicóloga e canceriana. Caraca, gente, combo. olha o currículo, né? Olha o currículo que eu escolhi pra essa vida. Tipo assim, mãe, maior professora da minha vida. Nessa vai. Nossa, entendeu? Então, assim, isso foi requerendo um nível de aprofundamento psíquico e emocional muito refinado, meu, desde o início. Então a gente sempre se conectou muito profundamente, a gente sempre teve conversas de emoções, de inconsciente, de sonhos, sabe? A gente sempre se conectou nesse lugar, assim. E é muito interessante ver essa dinâmica, porque a refletora, ela é iniciada pela projetora. Pelos projetores. Os projetores iniciam os refletores. Então, a gente está falando daquela ordem da construção do RPG ali do mundo, né? O manifestador inicia, o gerador coloca energia, constrói, o projetor refina e o refletor dá o feedback. Quem
ativa os refletores são os projetores. E você pode ver que é muito difícil você conhecer refletor, mas geralmente projetoras conhecem algum refletor. Elas se encontram com algum refletor e se unem durante a vida. Porque é o projetor que vai iniciar o refletor. E com a minha mãe eu vejo muito essa dinâmica. Então, eu acho que o exemplo mais simbólico que tem foi quando eu saí da Justiça Federal, que eu pedi exoneração. 2 anos depois, a minha mãe optou por um plano de aposentadoria no Banco do Brasil, onde ela trabalhava. E era uma coisa que ela queria há muito tempo fazer, assim, que ela já que estava para outra fase, assim, mas ela não tinha tido o impulso. E veio a partir de um movimento meu, né? E a minha mãe foi seguir também uma carreira mais holística. Hoje ela é consteladora familiar, ela trabalha com constelação, com terapias, que foi um movimento que eu fiz primeiro, né? Então eu vou vendo toda essa cadeia, assim, acontecendo, né? Não só num nível familiar, que também mas num nível energético, quântico. A gente foi assim, o nosso primeiro encontro, ela veio me visitar, ela dormiu em casa, e no outro dia a gente teve um churrasco, eu, ela e uma refletora. Então, nós 3, a gente se conhecia online só, e através desse encontro, que foi por esse churrasco, a gente teve muitos insights aqui, nasceu o podcast, foi um insight que veio numa conversa aqui com uma refletora, foi muito interessante essa dinâmica, porque é uma pessoa que a gente gosta, mas parece que aquele encontro aproximou nós duas, né? No sentido, assim, criou uma amizade entre eu e a Ana através de coisas que foram refletidas. Aquele dia a gente falou sobre isso, né? Que algum portal estava acontecendo aqui, a gente estava sentindo alguma coisa diferente. Só que a gente nem imaginava, a gente estava dando risada, tomando cerveja. E qual é a dor e a delícia da refletora? A dor e a delícia da refletora. A dor é a decepção. Porque a refletora, ela vê todo o potencial da humanidade, ela vê tudo o que poderia ser, né? Ela vê o bom, o ruim, ela vê todo o espectro do que é possível. E a decepção é quando ela vê que aquela projeção que ela tinha, né, daquilo que poderia ser tão bom, causa a decepção. Então, a decepção é o sentimento do não ser da refletora, e a assinatura energética da refletora é o encantamento. Tradicionalmente, no desenho humano, eles usam a palavra surpresa, mas eu acho que surpresa fica um pouco esquisito traduzir, assim, né? Se surpreender positivamente. Então, eu gosto de usar a palavra encantamento. Eu acho que ela ancora mais o que quer dizer essa assinatura energética, que é o pasmo essencial do Fernando Pessoa, sabe? Daquele poema, que ele fala como se eu fosse uma criança que acabara de nascer e percebera que nascera deveras, que um bebê que acabou de nascer e percebe que nasceu. É tipo, o pasmo essencial. Essa é a assinatura da refletora. Nossa, eu tô viva. Nossa, olha essa árvore. Uau, é esse deslumbramento, sabe? Esse encantamento. Então, é muito bonito ver as refletoras quando elas estão na assinatura energética delas, porque elas parecem crianças, assim, é muito bonito de ver. A minha mãe, eu nem sei quantos ela tá agora, talvez 54, só que a galera às vezes dá, tipo, 30 e pouco pra ela, assim. Ela tem um dente de leite, gente, me ajuda, sabe? Tem um dente de leite dela que nunca caiu. Aí ela tem, tipo, uma ruga agora que deu no pescoço depois de 53 anos, sabe? Um rosto todo redondinho, toda, tipo, parece... Fofa. A mãozinha dela parece criança, toda fofa, assim, tipo... E quando ela tá feliz, gente, parece uma criança de 5 anos, assim. É uma coisa, sabe? E ela fica feliz o quê? Quando ela vai tomar um banho de mar, sabe? É tipo, esse deslumbramento. Então, o refletor, ele tá aqui para experienciar a vida, experienciar todo o espectro da existência, sem se definir com nada, sem se identificar com nada. Então, esse é o grande desafio, né? Por isso que meditação acaba entrando sempre no caminho das refletoras, a meditação, o yoga, porque são ferramentas que ajudam elas a fazerem essa desidentificação, né, com a matéria. E elas são seres lunares, então elas estão aqui realmente para refletir, né, como a lua reflete o sol, elas estão aqui para refletir. Eu brinco que as refletoras, elas são alienígenas, elas são ETs que foram enviados aqui para a Terra. Não tem autoridade. Para, tipo, depois só mandar o feedback para as instâncias superiores de como que tá a nossa evolução espiritual aqui, entendeu? É basicamente isso que elas vieram fazer. Elas estão infiltradas. Não, e como é, assim, agora, né, que a gente falou de todos, mais ou menos, como é que seria numa estratégia de RPG, assim? Quem seria quem? O refletor seria o último. O refletor seria o último, exatamente assim. Então, os manifestadores seria o trator que vai na frente,
os geradores estariam ali com os guerreiros, talvez ali com a espada, o escudo, tipo, botando a força motriz da guerra, da luta. Os projetores seriam os arqueiros, que estariam lá por cima. E as refletoras ia ser a pessoa lá atrás, que você falou, mandando cura, mandando as good vibes, tipo, dando o feedback healer, pro né? pessoal de como que é o O healer. healer. Muitas refletoras trabalham, inclusive, com cura, são Como terapeutas, healer. psicólogas. A minha mãe, mesmo quando trabalhava no banco, ela trabalhava com recrutamento e seleção, então o trabalho dela era também dar feedback, gerenciar a Olha, equipe, né? Tipo, de alguma forma ela conseguiu entrar onde ela precisava ali, né? Então gente. seria mais ou menos esse o jogo. Pra você ver como é que às vezes, tipo, porque pode ser que alguém esteja ouvindo a gente agora e fale assim, putz, mas eu sou manifestadora, eu deveria estar fazendo outra coisa então pra... mas às vezes no teu entorno, exatamente onde você está aqui agora, você vai ser chamado pra exercer um papel, né? Às vezes, sei lá, Sempre. você é uma pessoa super natureba e aí de repente tá trabalhando numa empresa de agrotóxicos, sei lá. Mas será que essa empresa não precisa de você, que tem esse know-how pra transformar, pra gerar um movimento lá dentro, né? Porque imagina se fossem só pessoas... A gente sempre tá no lugar certo. Eu amei isso que você trouxe, porque uma coisa que eu não gosto e não faço com o desenho humano é definir profissões. É falar assim, um projetor trabalharia bem assim, nessa profissão. Só o projetor pode guiar, o gerador não pode guiar, sabe assim? Uma coisa mais vocacional, com nomes de profissões atrelados a tipos. É uma coisa assim, que isso eu é não importante. vejo, eu não gosto assim de ver, é a minha visão, né? A minha perspectiva, mas eu sei que tem bastante pessoas que trabalham assim. Mas eu Até não porque, acredito assim. né, essa parte vocacional, lá no site da academia, você pode gerar o seu mapa e adquirir o PDF do seu manual energético vocacional. Só que vocacional é a vocação, que é o chamado da alma, é o vocatio. Então, a gente não está falando de profissão XYZ. Isso do vocacional, ele vai além do tipo áurico, né? Tem a ver com os seus centros definidos, com os seus canais, com os seus centros abertos. Então, poxa, eu sou geradora, mas eu tô num papel de liderança aqui de uma equipe. Se isso te traz satisfação, por que não? Talvez você tenha, inclusive, canais projetados aí que te ajudam nesse papel. Então, é muito mais refinado, né, esse estudo de uma profissão. E isso que você falou, né, de às vezes você tá num lugar que não é, num primeiro momento, aquilo que você vê como teu papel, mas você pode encontrar seu papel lá. Isso a gente está fazendo o tempo todo, né? No desenho humano tem uma coisa que se chama cruz da encarnação, que é o nosso, entre aspas, propósito aqui na Terra. É a energia maior que você traz e você está o tempo todo fazendo. Não é a sua profissão, você está o tempo todo fazendo isso em tudo É o caminho. na vida. É o caminho. Então a gente até brinca aqui, né, eu e a Rafa, porque ela é a cruz do serviço e eu sou a cruz da prevenção. E eu me vejo o tempo todo fazendo prevenção. O tempo todo eu tô, gente, peraí que aqui pode dar merda e vamos corrigir isso aqui. Não, mas peraí, calma, deixa eu fazer um adendo aqui com essa fala para não dar uma má interpretação nesse aspecto X. Eu tô o tempo todo fazendo isso. O tempo todo. Então, assim, é interessante, já que a gente já vai fazer isso o tempo todo, já que essa é a nossa vocação e faz parte da tua configuração energética, é interessante também ser paga por isso, por que não? Né? Já que você vai trabalhar aí, né, Automaticamente isso vai acontecer, né? um bom tanto da sua vida, é interessante também que isso se adeque ao que você faz na sua profissão. O que dá muito embate, por exemplo, quando eu trabalhava lá na justiça, eu estava num lugar onde as pessoas ficavam me perguntando sobre os astros, não sei o que, do mapa astral, mas no meu servir ali, eu estava só fazendo copia e cola e seguindo ordens. A minha visão não era valorizada, eu não era reconhecida como projetora, então isso estava matando minha alma. E eu não tinha para onde ir ali, entende? Não tinha como, né? Até porque quem já foi funcionário público sabe que é muito engessado os movimentos que você pode fazer dentro da organização ali, né? Então, não tinha como. Eu precisei sair, eu precisei seguir esse chamado. Talvez o seu papel seja também sair. Talvez o seu papel seja apenas mudar a visão, dar mais importância para outros aspectos do que você já faz. Refinar, entender que né? aquilo é a sua vocação, né? Eu gosto de falar sobre vocação e propósito, onde o propósito é o caminho e a vocação são os chamados. Então, você tem uma vocação, só que ela pode ser chamada, no meu caso, como uma analista de comércio exterior, que eu atendi essa vocação, eu tinha uma vocação para estar ali durante anos. Aí depois eu tive outro chamado
uma nova vocação da mesma energia se manifestou em uma nova forma. Aí eu virei paisagista, eu me formei, eu comecei a trabalhar com as plantas. Aí depois essa mesma vocação, essa mesma energia tomou de novo outra forma. Eu virei terapeuta e hoje eu tenho várias vocações dentro de mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho várias profissões, várias formações que representam a minha vocação. Os chamados, ela foi solicitada. Ela foi solicitada. Por isso que eu trouxe essa questão que eu não gosto de dar uma forma para a pessoa, eu gosto de dar o núcleo da energia para que ela vá vendo como que essa energia está sendo chamada, requisitada. Aí vem a vocação, aí agora eu sou isso, daqui a pouco eu sou aquilo, daqui a pouco eu sou aquilo, e eu estou no meu caminho do propósito, atendendo os meus chamados e dando forma para essa energia de luz que tem dentro de mim, que quer servir. Sim. Né? Então Perfeito. é muito... E que pode ter tantas formas, né? Isso é uma coisa que acho que todo mundo que trabalha com desenho humano, astrologia, ferramentas enneagrama, assim, fica um pouco frustrada, porque às vezes parece que a pessoa vem querendo, você nasceu para ser enfermeira pediátrica. Não. Gente, socorro, sabe? Tipo, nossa, não, volta umas 10 casas e vamos entender o que é de verdade vocação, o que é de verdade, né, esse chamado da nossa alma. Não é um título, não é uma profissão. Enquanto você ainda está querendo se identificar, às vezes essas ferramentas mais atrapalham do que ajudam. Sim. A gente tem que ter um pouco mais de... Por isso que o desenho humano também não chega para quem é cru no autoconhecimento. Ele não chega. Se chegar, ele vai entrar num ouvido e sair pelo outro. Porque a pessoa precisa ter já um nível de refinamento do processo interno, da evolução espiritual dela, para fazer sentido dessa ferramenta. Senão, ela nem se conecta. Né? O desenho humano ele já vem para quem já conhecia astrologia, já fez yoga, já é mestre reiki, já foi rolê. Iniciada pelo menos numas 3 egrégoras aí, para daí o desenho humano fazer sentido. Senão, ele automaticamente já repele a pessoa vê uma e fala, nossa, que negócio esquisito, e passa para outra coisa na vida dela. Eu sinto que veio agora com tudo mesmo, justamente porque a gente tá entrando numa era de autorresponsabilidade, né? Tá sendo pedido muito para que a gente se posicione, né? A vida é um grande banquete aí, um self-service, e você tem um prato, né? Então, o que você vai colocar nesse prato? E vai mudando, Às vezes você desapega de uma coisa, abre espaço para uma outra, mas você sempre tá ali com aquele prato escolhendo o que você vai colocar. E isso eu acho que é muito importante hoje em dia, porque é muito fácil. A gente tá na internet, todo mundo tem opinião, né? Você viu lançar essa ferramenta nova aí, tipo, da Meta, né? E tá todo mundo falando, todo mundo quer falar, todo mundo tem coisa pra falar. Beleza, ok. Só que antes de falar pra fora, porque a palavra também tem muito poder... O que você está falando para dentro? Como é que você está organizando a tua ideia antes de passar a tua ideia? E essa autorresponsabilidade no sentido de, cara, às vezes você vai lá e critica uma pessoa ou faz alguma coisa e é uma energia distorcida, porque a tua energia podia estar sendo direcionada para o que você tem que fazer e não para o que a pessoa está fazendo. Deixa a pessoa no rolê dela. A gente não está aqui para curar o mundo, a gente está aqui para olhar para dentro, né? É olhando para dentro que a gente cura o mundo. Para mim, isso aqui ficou muito forte. Se a gente tá focado muito no que a outra pessoa tá fazendo e não tá focado no que a gente pode fazer, isso é uma distorção da energia. Isso é uma energia mal direcionada. Quando a gente olha pra dentro, vai ser desafiador, porque, por exemplo, pra mim é desafiador no meu perfil essa coisa de lidar com a culpa que eu sinto de me satisfazer e entender que isso é bom, isso não é ruim. E seguir esse GPS do que é a satisfação, o que tá me satisfazendo, o que tá me frustrando. Pra vocês é um outro rolê, né? Mas vocês também têm que olhar pra dentro e entender, né, o que é sucesso pra vocês e a questão da amargura. Então, assim, se a gente não lidar com isso, esse é o nosso desafio pessoal, como que a gente vai performar na vida? Né? Como que a gente vai, de fato, acender a nossa chama, ativar a nossa frequência como um cristal. Cada cristal tem uma frequência. Como que a gente vai ativar a nossa frequência para ajudar o mundo inteiro? É uma questão de autorresponsabilidade. E a pessoa precisa estar preparada para olhar para isso, para honrar esse chamado e para olhar para dentro e performar a partir do interior. Porque o exterior, ele é só uma informação, né? Que a gente pode estar ali colhendo e pode estar se informando, pode estar percebendo, peraí, joguei uma energia no mundo, tô tendo essa resposta, beleza, então eu tenho que alinhar alguma coisa aqui dentro. Inclusive, projetoras que estejam me ouvindo, aliás, todo mundo, mas acredito que as projetoras vão se beneficiar mais. No clube tem um módulo de relacionamentos em que é basicamente falando sobre o espelho, né? Então, acho que vai ajudar bastante, gente.
mas é para todo mundo, mas as projetoras, acho que principalmente com essa questão do relacionamento e desse reflexo da vida, né? E é isso, assim, eu sinto que, nossa, essa conversa para mim foi perfeita, maravilhosa, assim, acho que vai ajudar muita gente. Quem tiver preparado vai sentir esse chamado. Eu vou deixar, inclusive, também no episódio aqui, quem estiver ouvindo no Spotify, porque eu quero saber dos meus ouvintes o que vocês são, né? Eu vou botar uma enquete aqui pra você me dizer se você é gerador, se você é manifestante, se é projetor, se é refletor, se é geradora manifestante. Porque eu quero fazer essa pesquisa, pelo menos aqui no Tudo é Cura. Quem é minha galera, quem tá me ouvindo. E acho que assim, né, pra finalizar, perguntar ainda se vocês querem falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma informação. E principalmente, né, acho que a gente já falou sobre o impacto dessa ferramenta na sociedade. Um recado final e também deixar as redes sociais de vocês, como que as pessoas podem achar vocês, encontrar vocês. Sei que a Rafa faz atendimento, sei que a Ana também forma, né, pessoas que queiram se aprofundar real, oficial no desenho humano, se sentiu chamada. Mas vou passar a bola para vocês aí finalizarem. Eu tô muito feliz desse encontro, foi incrível. Até esse último gancho que você puxou tem tudo a ver com a aula que eu e a Rafa vamos dar amanhã. Então, assim, ó, já tá aqui ligadíssima nas sincronicidades. E na Academia Galáctica, você pode gerar o seu mapa, você pode adquirir ali o manual em PDF. A Rafa faz as leituras pela academia, depois que você quiser se aprofundar um pouco mais. A gente tem também o canal do YouTube. Então, tudo que você procurar ali, Academia Galáctica no YouTube, no Instagram, tem o nosso site. Você pode encontrar a gente. O YouTube tem aulas bem legais sobre cada tipo, tem algumas autoridades, tem o nosso podcast lá no YouTube também para se aprofundar. E para quem quiser fazer um chamado de talvez entender um pouco mais a fundo das minúcias dessa ferramenta, ou que de repente já estava ali com o desenho humano no radar e pensa em se aprofundar, inclusive para trabalhar com essa ferramenta, para incluir ela nos seus atendimentos como terapeuta, como astróloga, como mentora. A gente tem também o curso de formação. Eu e a Rafa estamos também ali envolvidas no curso. Você pode estudar com a gente de forma autônoma, com as aulas gravadas, ou em comunidade, onde você tem também encontros ao vivo com a Rafa, que são os nossos cafés galácticos, que é bem legal. E esses cafés galácticos são incríveis, gente, sério. É o auge, assim. Ó, onde a bruxaria acontece. É onde a bruxaria acontece. Vocês real, têm um assim. podcast, né? As projetoras, né? Sim, ele acontece por temporadas, ele é um podcast atualmente exclusivo do YouTube, então ele tá lá no canal do YouTube da Academia, e ele acontece por temporadas também. Agora a gente tá no off-season, mas já vamos voltar com a terceira temporada. Em breve. E estamos abertas a convites para podcasts, assim, porque a gente ama ser perguntas, sou projetora, estamos aqui para falar, para dar nossa opinião, nossos insights. Se você tiver um podcast e quiser convidar a gente. Fica aí o convite. Perfeito. Eu amei. Eu amei também estar aqui com vocês, falar um pouco sobre essa ferramenta que faz parte de tudo que eu acredito, assim, muito e vivo. Eu sou professora agora na academia, né? A gente tem um projeto aí no off também nascendo, que vai ser uma coisa, assim, muito inovadora, uma visão muito nova sobre essa questão do inconsciente, da alquimia, junto com o desenho humano. Essa foi uma união muito bonita que aconteceu também pelo campo, né, entre eu e a Ana. E a gente está levando isso também em breve para a academia. Se você gosta, né, de ocultismo, de cabala, de todos esses assuntos mais profundos, isso também você vai encontrar em breve lá. Eu trabalho, meu Instagram, né, Rafinha Bueno, e eu trabalho com as leituras na academia, mas o meu grande trabalho mesmo é acompanhar pessoas em descondicionamento. Eu gosto muito de fazer esse trabalho terapêutico, esse trabalho oculto, então eu faço um acompanhamento mais sutil. Então, se você também quer aprofundar, né, se você já conhece o desenho humano e quer viver ele com mais consciência, viver com presença, essa é a minha mentoria, Viva com Presença. E é isso, gente. Estou muito feliz de trazer essa ferramenta para o mundo. Eu acho que isso tem muito potencial e a cada dia a gente vai precisar mais dela. Eu tenho uma mensagem final, já para encerrar esse episódio, que é: experimente. Sim. Essa é a minha mensagem final. Começa aí, só experimenta. Vai pra vida com a xícara vazia, né? Se você ouvir esse episódio com a sua xícara cheia de opiniões, conclusões, julgamentos, vamos parar, né, gente? Vamos esvaziar a xícara para poder, de fato, absorver algo que possa mudar a nossa vida. Essa ferramenta tem o potencial de fazer isso, se você se abrir para ela.
Se não, vai ser só mais palavras ao vento, não vai transformar a sua vida, então pratique, realmente. Dá uma chance. Então, ouvintes, a gente vai ficando por aqui. Como vocês já sabem, todas as referências citadas nesse episódio vão estar lá no site tudecura.com.br, dentro do post desse episódio. Eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse áudio. Esse episódio termina agora, mas a conversa continua lá no site tudecura.com.br ou nas redes sociais. E a gente se vê em breve num próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau!